Deuteronômio 18, versículo 4, para consolidar esse momento, que nós estamos vivendo em relação ao trato com as ovelhas, que até o pastor Jefferson comentou aqui. 18, versículo 4. Dá-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Meus irmãos, esse era um trabalho do pastor de ovelhas. Era o pastor que tosqueava a ovelha, mas é um ofício que requer muita habilidade. Porque se a tosquia não fosse bem feita, a lâmina machucava muito a ovelha. E não era uma coisa feita de qualquer jeito e a qualquer hora. Em Israel, por exemplo, se tinha a data e a época certa de fazer. Por exemplo, não se tosquia a ovelha no inverno. A ovelha não pode entrar no verão ela tem que ser tosqueada antes do verão. Então era um ofício todo especial. Inclusive há registros, apesar de não ser uma expressão bíblica, não há um registro bíblico que havia a festa a festa da tosquia. Havia um momento que é da primavera, onde os pastores se reuniam e as famílias se reuniam, havia muito alimento, e havia aquelas danças, né, judaicas, que era onde a ovelha ia ser tosqueada. Então aquilo exigia uma habilidade, muita habilidade. Por exemplo, você não podia tosquear a ovelha, a lâmina, na pele da ovelha. Você tinha que ser sempre deixar um pouco de lã. Porque se você fosse a lâmina bem na pele, machucava muito a ovelha. Nos dias de hoje, por exemplo, depois que se tosquia ovelhas, eles evitam levar o rebanho junto ao lavadouro, porque está sangrando, um pode transmitir doença para outro. Então havia toda uma técnica, uma habilidade. E para nós, pastores, no sentido espiritual, tosquear a ovelha é corrigir a ovelha, é tirar o excesso. Quando você tosqueava a ovelha, quando você tinha excesso de lã, e aí ficava perigoso, porque podia vir uma chuva, a lã retia água, daqui a pouco a ovelha estava com a pneumonia. Então, é tirar o excesso. E isso é função do pastor. Então, qual é a nossa função? É corrigir a ovelha sem ferir. É corrigir a ovelha sem machucar a ovelha. Mas tem que corrigir. Porque no dia em que não houver mais correção na obra, acabou a obra. Quando cada um fizer o que quer, acabou. Então é evitar os extremos, não é cada um faz o que quer e nem é sair machucando. É corrigir com amor. Quando você corrige com amor, quando você corrige usando a palavra, você não vai ferir a ovelha. E essa correção, ela exige uma habilidade. Você veja quando Jesus foi corrigir Pedro, logo depois da ressurreição, quando o Senhor se encontra com Pedro, talvez no sentido humano, a vontade que dava era de dar um grande brigueiro em Pedro, né? Olha, você me negou, você fez um papelão, você foi uma vergonha, você é uma decepção, você me negou para uma criada, eu estava lá te vendo, você tinha feito um juramento que não ia me deixar, você é um fracasso, você é uma derrota, e de desabafar. O Senhor não fez isso. Aquela correção de Jesus para Pedro foi uma aula, né? Em lugar de ter esse brigueiro todo, você é uma vergonha, você falhou. Pedro, tu me amas? Pedro foi constrangido. Às vezes você tem uma ovelha, dá até vontade de fazer isso, né? Chamar e olha, você, seu obreiro, você é um cidadão sem caráter, você é igual a profeta, não, você é um pão assado só de um lado, você é uma pomba enganosa, só texto bíblico, não usar outras expressões aqui, né? Você é um... Não. Nós temos que corrigir com amor. Meus irmãos, tem uma revelação que o Senhor deu, que é: o ouvido do pastor é remédio. No começo, né? ainda estou no começo, né? Mas
no começo talvez, do ministério, eu ficava aflito, porque, vou contar aqui uma experiência própria, mas como é uma experiência que não me dá nenhuma glória, ao contrário, a gente pode contar. As irmãs chegavam para contar um problema, e a gente, como pastor, quer dar uma solução, né? Quer dar uma solução. Não, meu inquilino, não, meu filho, não, irmão, vou resolver agora. Bota, o irmão curou, e às vezes só restava, não vamos orar. E parecia pouco aquilo. A irmã com aquela aflição, no final não tinha solução mesmo, meu filho está nas drogas, irmã, vou orar. E foi me dando um sentimento que aquilo era pouco. Aí eu fui até na livraria comprar um livro, né? Lógico, né? Livraria, comprar um livro. Aí um pastor, que nem é da igreja, não é da obra, encostou assim, esse livro é bom, então, olha, você sabe, e me entregou uma revelação. O senhor me deu uma revelação, vou falar contigo. O ouvido do pastor é remédio. Aí à noite, o senhor confirmou aquela experiência, que chegou a irmã para contar uma situação de um inquilino lá, que não pagava aluguel, ela queria tirar o inquilino, não conseguia, ela chorava, que precisava daqui, eu não tinha o que fazer. Aí eu lembrei da revelação, fiquei ouvindo, ela ficou 40 minutos falando, e eu ouvindo, e no final ela falou, eu falei, irmão, vamos estar orando, vou orar pela senhora aqui agora. Eu não ia poder expulsar o inquilino, entrar lá com uma marreta e se botar para fora. Vamos orar, eu orei, pastor, eu estou bem melhor já. Só em ter falado com o pastor, eu já estou em paz. Então, quando você está ouvindo, toda aquela carga dela vem sobre você, mas você tem unção para suportar, e ela vai em paz para casa. Então, às vezes, quando você vai corrigir uma ovelha, o ouvido pode curar aquela ovelha. Você chegou assim, houve uma informação, companheiro, a jovem, olha, chegou essa informação que você fez isso, o que houve? Pastor, eu fiz mesmo. Aí começa a chorar, eu sei que não agradou o Senhor. E pastor, aconteceu isso. Aí você dá uma palavra de graça, não, meu irmão, não faz mais, não comete mais isso, mas o Senhor está te perdoando. Aí você ora para a irmã, ela está arrependida, o Senhor perdoa, o Senhor restaura, o Senhor levanta novamente, e só em você ouvir, ela demonstrou arrependimento, se arrependeu e deixou aquela prática. Então o que o Senhor quer como disse, né, o pastor Gerson, o tratamento do pastor com a ovelha, houve uma mudança, e do presbitério com os pastores também teve. Você, quando vai tosquiar, como eu disse aqui, você não pode pegar a lâmina e ir lá na pele da ovelha. Você machuca muito a ovelha. É radicalismo, quer tirar tudo. Não sejais demasiadamente justos. Vai com misericórdia. Às vezes a ovelha vem, é igual aquele caso de Elias, né, quando curou o filho daquela senhora, daquela serva. Os irmãos lembram quando ele foi falar com Elias? Ela chegou, ela estava brava com Elias. Ela pega a criança e vem: o que tu tens contra mim, que vieste trazer morte à minha casa? Ela chegou brigando com Elias. Se pegasse com o pastor bravo, né? Abaixa a sua voz, eu sou um pastor, hein? Está disciplinada por desacato à autoridade. Você está ferindo a minha unção. Não, lembra o que Elias fez? Me dá aqui a tua criança. Entendeu? E estendendo os braços, me dá aqui a tua criança. Até a ovelha vem brava. O Senhor nos ungiu para suportar isso mesmo. Me dá aqui o seu problema. Mano, o que está acontecendo? Não dá um troco, não dá como diz no popular, não. Ela está até sendo agressiva com o pastor, severa. Lembra a mulher samaritana com Jesus? Por que tu falas comigo? Você é judeu, eu sou samaritano. Ela foi rude, o Senhor com paciência. É um pastoreio com amor. É o ministério de Jesus na nossa vida. Interessante que foi nesse momento que ela reconheceu que ele era homem de Deus. Quando ela, não, me dá aqui a tua criança. Tu és um homem de Deus. Tu és um homem de Deus. Interessante que na tosquia das ovelhas, você não devia e não podia tosquiar a ovelha no inverno. Não se fazia isso.
Porque você imagina, em Israel era inverno mesmo, né? Aí você pegava uma ovelha, tosqueava naquele frio, aquele gelo, e ela ia passar o inverno sem lã. Ela precisava da lã no inverno, senão ela morria. Então não se tosquia a ovelha em época de frio. Você tem uma ovelha que ela não está bem espiritualmente, ela está vivendo um momento de frieza espiritual, ela já está fraca na fé, você chama e dá uma... não está na hora. Uma pessoa que está fria espiritualmente, ela não precisa de ser exortada, ela precisa de ser cuidada, ela precisa de um renovo. Olha, porque o que está em questão agora é a salvação dela. É a salvação dela. Não é você corrigir ela, mas ela está no mundo. Não se corrige ovelha em época de inverno. Ela está fria espiritualmente, você abraça, você chama, aquelas coisinhas, depois ela vai acertar se ela for renovada. E aí aquela coisa maravilhosa da ovelha, ela está fria, e ela sabe que ela está fria. Ela está faltando o culto, está fazendo o que não deve. Aí vem aquela ordem, o pastor quer falar contigo. Ela já vem pensando, aí vem aquela palavra de amor. Nós estamos com saudade. Você não veio tal dia, vou orar por você. Aí o senhor fala, renova as promessas. E a ovelha que estava fria é aquecida pelo amor do Senhor e é renovada. Agora, no verão já era o contrário. No verão podia tosquear. Antes do verão ela podia passar. É o calor. Uma ovelha quando está na bênção, você pode falar com ela à vontade. Uma ovelha que está na bênção, você pode chamar. Ela aceita. Aceita. Sabe aquele servo que está na bênção, está no calor, está no fogo. Você, às vezes, pastor, dá a palavra até um pouco acima de... Até com excesso. Ele, glória a Jesus. Quem está na bênção é assim, né? Você até às vezes exagera na palavra, amém, pastor, é o ungido do Senhor falando. São muito consagrados, tem uns lados aí, pastor, só quer que eu amarre o cadastro do Senhor, percebi que... tem uns que são até demais, né? Demais. Então, olha só, a correção, ela tem o momento certo. Irmãos, minha companheiros, uma palavra nossa agressiva pode comprometer o futuro de uma pessoa na obra. Às vezes uma palavra, você tem um dia ruim, você está nervoso, aí você pega aquela agressividade, vai em cima de um obreiro, você pode comprometer tudo. Compromete tudo. Lembra de Malco? Quando vão prender Jesus, Malco era servo do sacerdote. Pedro pega a espada e corta a orelha dele. Quer dizer, a espada é a palavra usada na carne, com violência, com agressividade. É a espada, é a palavra do Senhor, mas usada de forma agressiva. Malco era servo do sumo sacerdote. Então, provavelmente, Malco viria a ser um sacerdote também. Porque naquela época era a época do Império Romano. Era a época do Império Romano. Então, geralmente, segundo os estudiosos, quem era servo do sacerdote estava sendo preparado para ser sacerdote. Mas aquela palavra de Pedro o impediu, porque se cortou a orelha, Levítico 21, para ser sacerdote não podia ter nenhum defeito físico. Nenhum defeito físico. E ele não ia ter uma orelha. Ele não ia ter uma orelha. Então ele ia poder mais. Então, ele poderia ser um sacerdote, receber um sacerdote no ministério levítico, não ia mais, por uma palavra maldada. E nós sabemos que já isso aconteceu no nosso meio, até, não sei, talvez até a gente, né? Alguém que ia ser um pastor, que tinha um futuro na obra, alguém veio lá com uma forma agressiva, bateu demais, a pessoa ficou um crente deficiente. Por quê? Agressividade. Existe uma verdade espiritual que ninguém pode mudar. Se você é misericordioso com as suas ovelhas, elas vão ser com você. Se você não é, elas não vão ser com você. E não existe um pastor que não tenha um momento na vida dele que ele precise da misericórdia das ovelhas dele. Porque você ficou 5 anos na igreja, você não vai ser 5 anos perfeito. Então, a palavra, serei misericordioso com quem é misericordioso e não serei misericordioso com quem não é misericordioso. Se você é misericordioso com as suas ovelhas,
No dia que você falha, a mensagem não foi vazia, aquilo, você estava com pressa, foi embora, ela vai ter misericórdia com você. Não, o pastor está com pressa, ela tira por menos, está com pressa. Não, pastor, hoje, amém, a mensagem não está muito boa, não, mas ela está, glória a Jesus, ela é misericordiosa, né? Aquele dia, ela queria falar com você, não, estou com pressa, estou correndo, ela percebeu que você foi até insensível, mas ela vai e dá até pela misericórdia, não, o pastor às vezes está com a luta dele, né? Nem reclama, não murmura. Porque o pastor que é misericordioso com o rebanho é misericordioso com ele. O rebanho diminui os erros dele. Não, tira por menos, porque ela ama o pastor. Meus irmãos, o maior exemplo para nós é o Senhor Jesus. A nobreza do ministério do Senhor Jesus é uma coisa extraordinária, porque ele conseguia. Ele era firme sem ser rude. Ele era misericordioso sem ser conivente. Ele era paciente sem ser omisso. Ele era justo sem ser radical. Ele era santo sem ser fariseu, sem ser hipócrita. Isso é maravilhoso. Ele era firme, mas não era rude. Não era rude. Você tem que ser firme com a ovelha. Você tem que ter segurança, mas não precisa ser rude. Ele era paciente, mas não era conivente. Então, há uma responsabilidade sobre nós muito grande. Porque o rebanho, ele tem que ser corrigido. A ovelha tem que ser corrigida. Mas em que momento? Na hora certa. É como aqui o caso. Qual era o momento que se tosqueava a ovelha? Na primavera. Não era nem no verão, nem no inverno. Nem no verão, nem no... Era na primavera. Que ela passava o inverno com a lã. E já no verão, com muita lã, ela sentia muito calor. Então, antes do verão, você tosqueava. Então, a correção tem que ser na hora certa. Aí tem que acabar com aquele famoso bate-pronto, né? Viu a coisa errada? Você aqui, ó. Tem a hora certa. Às vezes tem ovelha que gasta meses para poder falar com ela. Às vezes tem que passar o inverno dela. Às vezes tem que esperar a hora de você falar assim, é agora. Lembra de Jesus com Judas? O tempo todo ele sabia que ele roubava. Porque os apóstolos sabiam. Lá em João 12, ele tinha bolsa e tirava dinheiro da bolsa. João fala. Mas Jesus aguardou. A correção tem hora certa, tem dia certo. Não é assim, agora, viu? Pô, você vem cá. Você vem cá. Não, outra coisa, chamar a pessoa no grupo de intercessão. Acabou essa fase, acabou isso. Eu me lembro que estava na reunião em São Paulo, reunião de pastores, e o assunto era grupo de intercessão, e o Senhor deu a seguinte revelação: não quero as minhas ovelhas expostas no grupo de intercessão. O Senhor falou isso. Não quero as minhas ovelhas expostas no grupo de intercessão. Não se faz isso, né? Chega uma jovem no grupo e expõe o problema dela. Ela cometeu uma falha às vezes. Ela fica constrangida, todo mundo ali. Aí começa a vir dom, né? Só dom. Eu tive a visão que o cabelo dela estava todo embaraçado e um urubu pousava no seu ombro. Olha, eu vi que ela tinha uma perna torta. Aí a pessoa ali constrangida. O Senhor não faz isso conosco. O Senhor não faz isso conosco. Ali quando você corrigiu Pedro, estava corrigindo quem? Um pastor. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Era um pastor corrigido, mas ele não bateu, não agrediu, não feriu. Olha, você me ama. Então não faz mais isso não. É como se falasse isso. Você me ama mesmo? Porque você me negou. Não, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama mesmo, Pedro? Senhor, tu sabes de tudo. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu sou falho. Tu sabes que eu fiz uma promessa e não cumpri. Mas tu sabes que eu te amo de todo o meu coração. Então é aguardar a hora certa. Se quer ver uma coisa interessante em relação a tosquear ovelhas, não se tosqueia cordeiro. Não sei se tem alguém aqui nessa área. Você não tosqueia cordeiro. Você só pode tosquear depois que desmamar, que é o filhotinho, né? Não se exorta novo convertido. Novo convertido se ensina. Você não pode cobrar o que ele não sabe ainda.
Mas se você pegar um cordeirinho lá, né, pequenininho, vai tosquiar. Não se tosquia, só depois que desmamar. Então aquela coisa de pegar no convertido, né? No convertido, pá! Eu acho que você não é convertido não, hein? Desacertado. Não. No convertido, você senta, ensina. Você pega a palavra, você mostra na palavra, você vai orientando, olha, é assim, é assim. Então, esse tratamento é importante porque, irmãos, as pessoas, isso aqui para nós pastores é muito importante, elas não aceitam mais certos tipos de tratamento, elas não aceitam mais. Aquela coisa de chegar e entrar na privacidade da pessoa, elas não estão aceitando mais isso. A obra está vivendo esse momento. Gerson falou muito bem sobre isso, né, Gerson? Quer dizer, lá no começo, a impressão que nós temos é que nós estamos mudando do reino de Davi para o reino de Salomão. Davi reinou 40 anos. Davi foi homem de guerra, de conquista, de batalha, de enfrentamento. Davi era homem de sangue, como o profeta. Você é homem de sangue. Você é homem de guerra, que inventou os inimigos, conquistou a terra, conquistou Jerusalém, ampliou o terreno. Agora, em entrar a fase de Salomão, que era a fase de paz. Vou fazer uma pergunta: quantas traições teve no período do reinado de Salomão? Quantas traições? Quem lembra alguma? Não fala. Davi você teve Joabe, Abiatar, Adonias, Absalão, Simei. Então a obra viveu esse momento de Davi, de guerra, para poder estabelecer a doutrina, definir ministério, definir os campos, definir o presbitério, definir a organização, definir uma mentalidade nova. E se não fosse os homens de Davi, nós não tínhamos chegado, nós chegamos. Salomão, com aquela paz dele, com aquela sabedoria dele, não tinha conquistado o que Davi conquistou. Aí era homem de guerra mesmo. No começo da obra era homem de guerra, que tinha que lutar. Era cada um que aparecia, era cada situação. Agora nós estamos entrando no período de Salomão. É sabedoria, é momento de paz, é de chamar a ovelha, é de conversar, é de ouvir, né? É de ser misericordioso. Porque, irmãos, a palavra fala o quê? O Salmo 23 é o estatuto da ovelha. Foi o sonho que deu ao pastor, né? O Salmo 23 é o estatuto da ovelha. Lá tem tudo que uma ovelha tem direito. Ela tem direito a um pastor, ela tem direito a pastos verdejantes, a mensagem, a alimento, ela tem direito dela a águas tranquilas, a uma mesa farta, ao cajado. Ela tem direito a um cajado para corrigir, a vara. Mas a tua vara e teu cajado não fere, não é? A tua vara e o teu cajado me ferem, me machucam, não. A tua vara, que maravilha quando o cajado consola e não machuca. Que maravilha quando a vara, você usou a vara, mas não machucou, consolou. É porque você tratou com amor. Porque olha só, irmãos, o ensino fica para sempre, mas a ferida também fica para sempre, a ferida. Aí é uma escolha nossa. Quem já passou por isso, olha, há 20 anos atrás, você não esquece, aquele pastor uma vez me pegou, mas aquilo fica. Eu não tinha feito aquilo, ele me... Fica ferida, você até perdoa, mas fica cicatriz. Mas o ensino também fica. Essa é a diferença entre o ensino e a bênção. Nós recebemos uma bênção aqui hoje. Recebemos uma bênção, está visitando, estamos chorando. Aí, segunda-feira, precisamos de outra bênção. Porque vai trabalhar do dia todo, aquele desgaste, trabalho e problema. Chega à noite, outra bênção. O ensino não. O ensino do Senhor fica para sempre. Você aprendeu uma coisa aqui hoje, aqui 20 anos você lembra. Naquele encontro eu aprendi isso. O ensino fica para sempre. Então, quando nós saímos de uma igreja, olha, eu estou saindo, mas não estou deixando feridas, estou deixando um ensino da parte do meu Deus. São ovelhas que amanhã vão te ver e vão lembrar, olha, esse pastor uma vez, eu fiz uma bobagem, sabe? Ele me chamou no banco, ele me ensinou isso, eu nunca me esqueci. Então o cajado consolou. Meus irmãos,
O ministério é a mão de Deus agindo. E que responsabilidade é essa nossa, né? O ministério é a mão de Deus agindo. Os irmãos sabem qual é o dedo mais sensível da mão? Acho que muitos devem saber aqui, né? As irmãs vão saber qual é o dedo mais sensível da mão. É o do pastor, que é isso aqui, ó. Anelar, né? Esse aqui? Não, é esse aqui, ó. É esse aqui, ó, do pastor. Vocês também, quando as irmãs vão passar cosmético, quem vai nessa... Ah, até ali, né? Agora vai ficar mais fácil. Esse negócio aqui, como é que aperta isso aqui? Aqui. Esse é o dedo mais sensível da mão. É por isso que as irmãs usam esse dedo para passar cosmético. É ou não é, irmãs? Você fala na loja de cosmético, não sei se os pastores fazem isso, né? Se usa esse dedo, né? É o pastor Jamils que usa aqueles cremes contra ruga. Deve saber bem disso, né? Anti-ruga. Então, você sempre usa esse dedo aqui, ó. Você pode passar agora, passa o polegar nesses dedos, vocês vão perceber. Se você passar assim, você sente que esse é mais sensível. Por isso, nessas lojas de departamentos, fazer um teste, né? Lá, o Jamilson vai lá ver se tem um lançamento novo. Ele chega lá e aquela moça vem com esse dedo, né? E passa. E esse é do pastor. É do pastor por quê? O pastor, ele tem que ser sensível. Não é verdade, Jefferson? O pastor, ele tem que ser sensível. Tem que ser. A irmã, é aniversário dela. É aniversário dela. Ela quer que o pastor dela ore por ela no aniversário dela. Ah, pastor, hoje é meu aniversário. O senhor ora por mim? Não, minha irmã. Agora eu tenho reunião do grupo de intercessão. Ô, Pedro, vem cá, a hora que você vai embora. O pastor é sensível. Ele tem que ser sensível à ovelha dele. Né? Aí, continuar nesse exemplo, a aniversário da irmã, ah, pastor, é meu aniversário, eu queria que o senhor orasse por mim, eu quero que o pastor dela ore por ela. Ah, minha irmã, jura aí, vai embora. Não, o pastor é sensível. O pastor, ele conhece a ovelha pelo olhar. Ele está passando aqui, pastor geralmente é agitado, não sei porquê, a maioria, né? Então, ele passa, ele vê aquele olharzinho apagado. Minha irmã, está tudo bem? Não, pastor. O que está acontecendo? O pastor conhece a ovelha pelo olhar. Ele é sensível. O pastor no púlpito, ele está fazendo, o outro pastor vai pregar, ele está fazendo louvor, aí ele vê lá, ele olha, fulano está triste. Então, por isso que esse dedo é do pastor, ele é mais sensível. Nós não podemos perder isso. Nós não somos administradores de igreja. Eu vi um pastor no passado falar isso, da geração da obra. Isso é o maior erro que ele falou. Nós não somos administradores de igrejas. Nós somos pastores de ovelhas. Foi a palavra anterior. Nós somos pastores, é cuidar. É a mão, o ministério aqui, a mão é a mão de Deus agindo. Qual é a função desse dedo aqui? Esse minguinho, né? Agora acho que eu acertei. Qual que é a função desse dedo? Espiritualmente, tá certo. Eu fiz a pergunta errada. Não, no sentido físico. Ele tá, cadê Cazu é médico? Cadê Cadu? Tá por aí? Qual é essa função desse dedo aqui? Eu digo, no corpo mesmo. Fisicamente. É estética. A única função é estética. Não faz, se você perder, não faz nem falta. Porque a garra tá aqui, fica com 3, com os outros 4, você resolve bem. É estética. E esse ministério é qual esse ministério? Doutrinador, porque é o doutrinador que mexe com a estética espiritual da igreja. Você chega num culto e tem doutrina, então a estética espiritual, estou dizendo, você chega num culto que não tem doutrina, aquela bagunça, um fala, tu grita, pula para cá, é uma igreja sem estética, aquela confusão. O doutrinador, você chega na igreja, essa igreja tem doutrina, porque as coisas, um fala em línguas, outro profetiza, a igreja glorifica, tem a mensagem, as crianças, então as coisas estão arrumadas. Aí alguns confundem doutrinar com exortar. Aí pega um pastor muito bravo, que pastor doutrinador. Ele não é doutrinador, ele está exortando. Eles confundem. Doutrinar é ensinar a doutrina.
Tem o doutrinador, tem o que exorta e tem o mal educado. O que dá patada, né? Tem o que dá coice, tem o que exorta. É o sexto dedo, é isso aí, é o sexto dedo. O ministério da, não sei, do coice, não sei como é que faz. Vamos fazer um estudo aqui depois, qual é o nome desse ministério, né? Então o doutrinador, e é preciso quebrar isso, que uns acham que o doutrinador é ficar brigando, acertando. Não, o doutrinador é ensinar a doutrina, é o que vai mexer com a estética. Você vê que aqui nos nossos cultos tem isso, essa beleza, porque tem fogo, tem glorificação, tem irmãos dando glória a Deus, tem interpretação, tem visões, tem profecia, tem línguas, mas tem ordem. Tem ordem, então é a estética espiritual da igreja. Assim como a mão está para o corpo, assim o ministério está para a igreja. E isso é uma responsabilidade que nós temos muito grande. Ainda podemos até encerrar aqui essa palavra. Quer dizer, entender que nós somos a mão de Deus agindo em favor do corpo. Isso dá até temor, né? Assim como a mão está para o corpo, o ministério está para a igreja. Quais são as funções da mão para o corpo? Pode citar muitas. Quais são as funções da mão para o corpo? Alimentar, proteger, equilíbrio e até para corrigir os filhos às vezes, quando precisa. Então, qual é a função da mão? A alimentação do corpo. Como é que você, quando você vai comer, você pega, né, e vai com a boca no prato, né? Ninguém faz isso, né? É a mão que leva o alimento para o corpo. É a mão que leva. A mão busca o alimento e leva. A mão busca e leva. Até numa árvore. Você não vai chegar na árvore, subir na árvore e com a boca arrancar o fruto. É a mão que vai pegar o fruto. Então, a mão ela busca lá o alimento e põe. Então, essa é a função do ministério. Levar alimento para a igreja. Nós não podemos perder isso. Porque os nossos dias estão muito corridos. Os nossos dias estão muito corridos, você corre para lá, corre para cá. Nós temos naquele momento da mão, né, que vai buscar o alimento. Senhor, me dá aqui a mensagem, Senhor, de chegar na mesa da sala. Qual foi a última vez que o seu filho ou meu filho te viu sentado na sala da sua casa, com a Bíblia aberta, 2 dicionários abertos, manual bíblico aberto, uma enciclopédia bíblica aberta e estudando a palavra? Irmãos, isso é maravilhoso para os nossos filhos. O filho que cresce, está lá correndo para lá para cá, olha para a sala, está o pai na mesa sentada, a Bíblia aberta, um dicionário, outro, estudando a palavra. Ali é a mão buscando alimento para alimentar o corpo vivo que é a igreja fiel. Então é função nossa. Você tem que ir lá buscar. Não podemos viver só de mensagem, né? Lógico que isso não é errado fazer isso, né? Você tem lá uns 40 CDs de mensagem, vai lá, pega uma, né? Isso não tem problema, pode usar. Mas eu me lembro de uma visão que só deu uma vez numa reunião, que tinha uma vinha, e tinha um lagar, e tinha um lugar com muitos vinhos engarrafados. Eram vinhos de excelente qualidade. Muitos de nós, pastores, iam lá na adega, né? Pegava as garrafas, que eram vinhos maravilhosos. E o lagar quase ninguém estava usando mais. Eu só digo que queria os 2. Então você pode pegar aquela mensagem, né, que já vem já engarrafada, com rótulo do ministério, com rótulo do presbitério, né? Aquela garrafa maravilhosa com rótulo lá, mensagem de Gerson Belucci, né? Aí é mensagem do Gerson, que não sei, tá muito bem, não tem problema, mas tem que ter aquela mensagem. Você não pode deixar de ir para o lagar, né? Você não pode deixar de pegar a mensagem do CD, pode pegar, mas você não pode deixar de ir para o lagar. Pega os cachos de uva, que são os versículos bíblicos, põe lá e vai pisar, vai estudar, vai meditar, vai orar, vai jejuar, e vai vir vinho novo. E aquele vinho novo que você produziu, você vai usar, e outros vão também usar depois, vão engarrafar e vão usar. Mas você tem que ter aquela mensagem da sua experiência. Nós não podemos viver da experiência só dos outros, companheiros. Tem que ter a sua. Aquela que você pegou lá. Quando você achar um cacho de uva onde há mosto,
não desperdice. Então, quando você lê o versículo que você viu que tem mosto, aqui está a mensagem. Você achou um cacho de uva que tem mosto. Você lê um versículo, aqui tem a mensagem. Não sei, companheiro, olha aqui esse texto, aqui tem a mensagem boa. Companheiro, mas qual que é? Eu não sei ainda não, mas que tem. Então vai para o lagar. E às vezes eles falam assim com a gente, né? Para você falar a mensagem para eles. Companheiro, olha esse texto aqui, para ver se você solta alguma coisa. Não, achou o cacho de uva que tem moço? Vai para o lagar, Senhor, que mensagem tem aqui? Revela. A outra função da mão para com o corpo, que já encerrando, falamos 4, né? Até colocaram ali já, hein? E a proteção. Você vê que quando vem uma agressão contra o corpo, qual é o nosso reflexo? A mão na hora, né? Alguém vem lá uma pedra, vem alguma coisa, a mão ela é inerente à vida, ao instinto, ao reflexo, né? A mão ela sai em defesa do corpo. Isso é função dos ministérios. Quando o corpo é agredido, ele sai em defesa. Ele sai em defesa da doutrina, do rebanho. Ele sai em defesa. Davi, quando o leão foi atacar a ovelha, ele saiu em defesa. Isso é do pastor. Isso é do pastor. Quando vê o urso, já foi na hora. Você acha que Davi ficou pensando assim? Eu vou ou não vou pegar esse urso? Foi isso na hora. Ele vê uma coisa vindo contra o rebanho. Você já viu alguém? Eu nunca vi, mas de repente alguém já viu alguém sendo agredido no rosto, na face e com as mãos assim paradas? Ninguém consegue. Você viu um rebanho ser atacado e passou parado? E um monte de calúnia, e fofoca, e ataque, e antidoutrina, e a mão parada? Que pastor é esse? Isso não é mão de Deus. O ministério não é uma coisa passiva. Ser pastor de verdade, revelado, levantado por revelação, está nele. Vê o ataque, ele sai. Agora, e aí é por isso que as ovelhas precisam entender isso. É por isso que nós somos atacados. Que quando a mão sai em defesa, todo aquele impacto vai na mão. A mão é que leva a pancada. Todo golpe, né, vai na mão. Então a mão machuca, pode ferir, pode sangrar. O chamado não é fácil. Veio o golpe, o corpo é preservado. O corpo é preservado, mas a mão recebe a pancada, recebe o golpe. Mas a mão não sofre sozinha. O corpo todo sente a dor. Quando vai na mão, a igreja sente as dores do ministério. Ela sente. O ataque vem. Quem aqui não teve a experiência de acabar um culto, chegar, irmão, pastor, o senhor me revelou para te dar um abraço? Muitos já tiveram isso, né? Pastor, eu não sei, eu estava aqui no culto. Lógico que ela sabe, está passando alguma situação, o ministério está sendo atacado, você está defendendo a obra, está defendendo a doutrina e ataca em cima dele. Aí acaba um culto, irmão, pastor, durante o culto eu senti uma vontade de dar um abraço. Deixa eu te abraçar. Geralmente é uma senhora, né? Graças a Deus. Aí aquela senhora vem, aquele abraço, aquela senhora é quem? É o Senhor, é a igreja te abraçando, porque você foi em defesa dela. Então ela sente. Irmãos, nós não podemos ser mão encolhida enquanto o rebanho é atacado. Sai, mas vai vir um golpe, vai atingir a mão, mas por trás vai ter um corpo que vai sentir a dor e vai agir por aquela ferida. Não é assim o corpo? Todo o corpo vai agir a céus por aquela ferida. Todo o corpo vai orar por você, vai jejuar por você, e Deus vai te restaurar. O terceiro que nós falamos é o equilíbrio, né? Já viu quando você vai cair? Qual é a primeira ação do corpo? É a mão, né? A mão ela age para evitar a queda. Você escorregou, põe a mão no corrimão, né? Quando você não tiver corrimão, você tenta com a mão equilibrar. É uma da ação da mão, é evitar a queda. Você escorregou, põe a mão no corrimão. É a função do ministério, evitar a queda. Tem que evitar. Você vê que uma ovelha está, deixa lá, não quer o Senhor? Não, corre, a mão tem que correr, evita a queda. O que está acontecendo? Ora pela pessoa, jejua por ela, dá a palavra, chama os obreiros, faz a visita, as senhoras visitam aquela irmã. O ministério tem que agir. Ele percebe que a igreja está caindo, os dons estão caindo,
cultos proféticos estão caindo. Isso é função nossa de ministério, não deixar a queda acontecer. Não pode deixar. Interessante que a mão se sacrifica pelo corpo. E se realmente houver um escorregão, o que a mão faz? Ela se põe no chão e amortece a queda. Às vezes correndo o risco de quebrar a mão, o punho. Então o pastor é função nossa. Por que o ministério tem como função evitar a queda? Porque nós vamos dar conta de cada um deles diante do Senhor. Nós vamos dar conta deles. Sentiu que está caindo, corre. Vai agir. Chama a pessoa. Não diga assim, olha, seja insensível. Isso sempre foi desacertado, sempre foi assim. Isso aí nunca quis nada com o Senhor. Nunca desista de uma ovelha. Porque o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. Nunca desistiu, nunca, nunca. E acho que eu podia até encerrar aqui, mas a última é correção, né? Eu estava vendo tem criança pequena, estava vendo uma psicóloga falando que as duas formas de corrigir, a primeira é com a voz. Isso não dá certo com a mão, mas de forma muito equilibrada. Então como é que faz geralmente? Ela fala, usa a primeira voz, não usa a mão, ela falou. Então a criança fazendo uma coisa e fala assim, meu filho, não faz isso. Meu filho, você não pode fazer isso por causa disso, disso, disso e disso. Meu filho, olha, se você fizer de novo, vai ficar sem merenda. Se você fizer de novo, eu não vou deixar você fazer isso. É a voz. Primeiro quem corrige o filho é quem? A ovelha, é o Senhor. É a voz dele. O Senhor fala com a ovelha. O Senhor fala com ele em sonhos. O Senhor fala com ele usando um amigo. O Senhor fala pela palavra. Meu servo não faz isso. Meu servo, eu não estou me agradando disso. Meu servo, isso não é do meu espírito. Agora, ela está falando. Agora, quando o pai fala, usa a voz uma vez, duas, três e não deu certo, aí não tem jeito. Aí é a mão mesmo. Né? Mas sem agredir, sem ferir. Você tem uma criancinha, ele está dizendo que a correção usando a mão não é a força, é o gesto. Não precisa nem bater forte, só porque a criança entende aquilo como uma correção. Então fala uma vez, fala uma, fala duas, fala três, fala quatro. Não, então é mão. O Senhor sempre, quando ele usa o ministério para corrigir uma ovelha, é porque o Senhor muitas vezes já falou com ela. Já falou com ela uma, duas, três, ela aceitou, aí o Senhor vai e usa o ministério. Agora, tá bom? Eu estou falando com você, minha voz, a voz do Espírito. Então eu vou usar agora o ministério para te corrigir. Aí o pastor, aí começa o quê? Começa a dar dons na igreja. Aí o pastor pega os dons, olha, aquela palmadinha com amor, hein, gente? Não é para espancar não, né? Olha, o que você está fazendo não agrada ao Senhor. Aí você entrega aquele dom ali no Espírito. Mas isso é função nossa. Isso é função, porque há momentos que só a voz não basta. O senhor fala, se o ministério for omisso, acabou. Amém, irmãos? Essa é a nossa responsabilidade. Interessante que a tosquia das ovelhas era uma festa, né, Israel? A festa da tosquia das ovelhas. Não era um lamento, não era um pranto, era uma festa. Feliz aquele que é corrigido pelo Senhor. É o conselho. Ama a correção, filho meu. Outra, abraça a correção e serás próspero. A correção para nós não é momento de revolta, de amargura, não. Nós vamos festejar. Porque se somos corrigidos, é porque somos amados pelo nosso Deus.